Fala pessoal, beleza? Bom, vamos aqui continuar a aula de climatologia, né? Exatamente aqui onde eu parei na última aula, parei nesse quadro aqui, quando eu estava falando sobre a taxa de albedo, né? Que nada mais é que a taxa de reflexão da luz solar, né? Pelos corpos mais claros. Então vamos continuar. Massas de ar. O que são as massas de ar? São porções da atmosfera com características próprias de temperatura, seja ela quente ou fria, de pressão atmosférica, seja ela pressão alta ou pressão baixa, e de umidade, ou seja ela com muita umidade ou com praticamente sem umidade quase que nenhuma, né? Seca. Características extras do local de origem. Ao se deslocarem, carregam suas características, influenciando o clima dos lugares por onde elas passam. Pois bem, nós temos aí então a seguinte condição. Imagine bem o Polo Norte, né? O Polo Norte ou o Polo Sul, tanto faz, qualquer um dos dois. É muito frio, né? É um ambiente frio que essa massa de ar sobre essas regiões, ela se desloca, porque nós já vimos, né, que o vento nada mais é do que a movimentação do ar, né? O que é o vento? O vento é o ar em movimento, e já vimos também que o ar se movimenta em função da diferença de pressão. Então, regiões muito frias, a pressão muito alta. Então, automaticamente, regiões de pressão alta são de onde partem os ventos, né? São áreas dispersoras de vento. E as regiões mais quentes possuem uma pressão atmosférica baixa. Áreas de baixa pressão são, portanto, áreas receptoras de vento. Beleza. Então, dessas regiões de onde partem os ventos, aquelas características daquele local acabam indo para outras regiões. Então, quando nós escutamos aqui, está chegando uma frente fria, então, automaticamente, essa frente fria só pode vir de regiões mais frias. Quando esse ar frio entrar em contato com o ar quente, nós vamos ter uma chuva, né? São as chuvas frontais, quando tem o encontro de uma frente fria com uma frente quente. Então, vamos explicar de uma forma mais simples. As massas de ar são grandes bolsões de ar que se deslocam pelo planeta. Então, algumas regiões podem receber ventos quentes, outras podem receber ventos frios. E dependendo da época do ano, uma mesma região pode receber diferentes influências desses tipos de massas de ar. Então, por exemplo, vamos aos exemplos que são melhores para a gente entender. Aqui na região sudeste, aqui no Rio de Janeiro, quando é que nós recebemos maior quantidade de frentes frias? No inverno. Então, portanto, no inverno, a frente fria que se desloca do sul do país, ela chega com mais intensidade. Mas quando é verão, essa massa de ar quente, né, ela vem em grande quantidade das regiões do nosso litoral e também até da Amazônia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, são massas de ar quente carregada de umidade. Então, a massa de ar formada sobre a Amazônia, ela é muito úmida. Massa de ar formada, por exemplo, no deserto, ela é seca, porque ela é formada no deserto. Então, eu vou mostrar para vocês, né, que em algumas partes do planeta, vocês conseguem até entender, né, as características daquele local, se você estudar, se você perceber que aquele local recebe influência de massas de ar que se deslocam de uma região de origem, claro, trazendo com ela as características daquele local de origem. Então, quais são as características da massa de ar fria que a gente recebe? Frio. É claro que aquele frio que se origina lá no Polo Sul, lá na Antártida, ele não vai chegar até aqui da mesma forma de quando ele partiu. Por que não vai? Porque ele vai, ao chegar, né, ao entrar em contato com o continente e passando por países como a Argentina, como o Paraguai, aquele ar frio ele vai se misturando ao ar local.
Então ele vai deixando de estar menos frio do que da região de onde partiu. Ou seja, ele vai perdendo força. Então é muito difícil que a frente fria, essa massa de ar frio, chegue muito mais para a região norte do país, porque ele vai perdendo as mesmas características. Não achem vocês que o inverno, né, daqui da região sudeste, ele é o mesmo do nordeste. Não é. O nordeste é mais quente, mas tecnicamente está no inverno. Né? Por quê? Porque a metade sul do planeta está no inverno e a metade norte do planeta está no verão. Então é claro que no inverno o sul, né, com os estados do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, com Paraná, é mais frio do que os estados do sudeste, onde nós estamos, porque tem diversos fatores que contribuem para que haja até diferença entre os estados do sudeste. Não vamos achar que as cidades litorâneas têm a mesma temperatura no inverno que as cidades para dentro do país. Claro que não tem, nós estamos mais perto do mar, nós estamos recebendo influência da maritimidade, o que faz com que não seja tão frio assim. Mas naqueles estados mais afastados do litoral, vai ser mais frio. E aqueles onde está bem alto, né, então já entra um outro fator climático, que é a altitude, vai ser mais frio ainda. Vamos lá. Olha aqui essa imagem. Nós temos aqui o encontro de um mar frio, que é aquele que vem lá do sul do país, representado aqui, né, por essa cor azul. Deixa eu pegar aqui um apontador laserzinho. Aqui então nós temos aqui um ar azul, um ar frio, e que entra em contato com um ar quente. Acho que nem vou precisar desse laserzinho, porque depois o próprio gravador vai me dar a possibilidade de botar uma outra cor aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Vou ficar amarelinha. Então o que eu tenho aqui? Um canal de umidade, ó. Porque o contato dessa massa de ar frio com a massa de ar quente, esse símbolo aqui muito encontrado, né, nas previsões do tempo dos telejornais, é a área de contato dos dois tipos de ar. Então o que nós chamamos de frente, né? A frente, a chuva frontal é exatamente na linha de contato entre a massa de ar frio com a massa de ar quente. Então o que nós podemos perceber aqui, ó? Você tem uma massa de ar seca sobre essa região aqui. A frente fria vai chegar. Ela, se tiver um calor, ela vai provocar pancada. Os contatos entre diferentes massas de ar. Deve ter alguma coisa falando disso que eu estou mostrando aqui. Na circulação atmosférica, as massas de ar entram em contato entre si. Os contatos entre as massas de ar de qualidades diferentes, temperatura e umidade, formam o que os meteorologistas chamam de frentes. Frentes frias e frentes quentes. Então, olha aqui a frente fria. Reparem que a área de contato é essa aqui, ó, entre uma massa de ar fria com a massa de ar quente. Quando essa massa de ar frio avança, ela está avançando, o ar frio ele é mais pesado. A maior prova disso é que o ar-condicionado é instalado na parte superior da parede, justamente para que o ar frio ele desça, né? Ele caia sobre o quarto, sobre a sala. E a maior prova que o ar quente ele é leve é quando você vê esses balões de festa junina, né? Você acende uma bucha, essa bucha aquece o ar dentro do balão e ele sobe, porque ele está muito leve em relação ao ar que está do lado de fora do balão, que é um ar mais frio. Se ele é um ar mais frio, ele é um ar mais pesado. O ar mais quente do balão faz com que ele suba por ele estar leve. Se a bucha do balão apagar, o que acontece? O ar que estava dentro do balão, ele começa a se resfriar. Se ele começa a se resfriar, ele fica pesado e o balão cai. Tá? Uma explicação bem prática. Então o que a gente percebe aqui, né, como está no texto aqui, ó, quando a massa de ar frio avança por baixo da massa de ar quente, não esqueça que o ar frio é pesado, né, provocando uma estabilidade atmosférica, ou seja, o ar quente mais leve tende a subir
ocasionando chuvas frontais. Então tá aqui, ó. Aqui é massa de ar frio, repare esta seta aqui, ó. É a massa de ar frio que está chegando num local que tinha o que aqui? Uma massa de ar quente estacionada. É por isso que quando está um dia muito quente, né, um dia com muito calor, muita gente fala assim, vai vir chuva aí. Por quê? Está começando a ventar. Chuva de vento. As pessoas têm aquela vivência, né? Principalmente as pessoas mais idosas têm muito disso, falar isso, né? Minha falecida avó falava muito isso. Tá vindo chuva aí. Eu falava assim, como que tá vindo chuva? Se tá um calor danado, tá um sol, tá queimando tudo, não tem nem nuvem no céu. Ela falava assim, pode escrever, final da tarde vai chover. E não dava outra, chovia, e eu achava que a minha avó era o máximo, porque ela tinha experiência, ela não tinha a parte teórica da coisa, né? Mas ela tinha a parte prática, a vivência da coisa. E é simplesmente isso aqui, né? Você tem um dia muito quente, a pressão atmosférica fica muito baixa. O ar vai se movimentar de área de pressão alta para área de pressão baixa. Então vai vir de áreas frias para áreas quentes. Então vocês percebem que essa seta é uma prova disso. Vai chegar um ar frio que ao entrar em contato com ar quente vai provocar as chamadas chuvas. Tá? Mas podemos ter também as frentes quentes. Né? Então, corresponde à zona de contato entre a massa de ar quente e outra fria. Quando a massa de ar quente avança sobre a fria, gradualmente por cima dessa, então ela é leve, mas ela pode ter força, se ela tiver mais força que o ar frio que estava aqui. Então você vai provocar chuva também, porque é o contato de duas. Só que nesse caso, quando é uma massa de ar quente chegando e empurrando a massa de ar frio, é aquele dia, por exemplo, que tem aquelas chuvas fininhas, sabe aquela chuva enjoada que fica o dia todo? E o que acontece geralmente após a chuva? Né? Você tem um calor. Aí você fala, nossa, choveu e fez calor. Sim, choveu, fez calor, tá certo, porque foi a chegada da massa de ar quente levando aquele frio que estava. Então, no primeiro momento, você vai ter aquela chuva fininha, e depois vocês vão ter uma temperatura mais quente. Diferente da frente fria, aqui é o contrário. Está calor, e aí vai chegar uma massa de ar frio, vai provocar chuva, depois você deve ter alguns dias de temperatura baixa. Foi o que aconteceu aqui em Guapimirim. Nós tivemos aí 3 dias aí uma ligeira chuva e as temperaturas caíram. Então a ligeira chuva foi quando a massa de ar frio chegou. E aí chegou, provocou uma chuva que foi pouquinha, e aí o frio. Com a massa de ar quente, né, você vai ter esse frio indo embora, e ele vai embora com uma leve chuva, e depois você tem dias quentes. Então aí essa é a principal diferença entre frentes frias e frentes quentes. Vamos à classificação delas, né, das massas de ar. Reparem, elas podem ser quente e úmida, mas elas podem também ser quentes e secas. Quente e úmida, formada em baixa latitude, ou seja, nas regiões tropicais, por exemplo. Tá? Geralmente, não somente, geralmente elas se formam sobre os oceanos. As massas de ar quente e secas, formadas também em baixa latitude, também em zona equatorial tropical, geralmente sobre o continente. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Cuidado com pegadinhas. Por quê? Porque massas de ar continental, as continentais, geralmente elas são quentes e secas, porque elas se formam no continente. Mas por que eu estou chamando bastante atenção nisso? Eu vou abrir aqui uma página, vou abrir aqui uma outra página para a gente poder perceber uma coisa aqui. Eu vou pegar aqui o nosso planeta Terra para ajudar.
e vamos ver o planeta visto do alto. Vou esperar um pouquinho para ele abrir, que demora um pouquinho, mas que eu estou só com Wi-Fi aqui agora, não, eu tirei o cabo que estava ligado aqui no computador. Então tá lá, vamos lá. Vamos procurar o Brasil. Tá aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: uma massa de ar que se forma sobre o oceano, ela vai ser úmida. Claro que a água do mar que está evaporando, então tem umidade. E uma massa de ar que se forma sobre o continente, ela é uma massa de ar seca. Sim, mas existe uma massa de ar formada aqui, sobre a floresta amazônica, então é sobre o continente, que ela não é seca. É uma massa de ar com muita umidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui uma que é a maior floresta equatorial do planeta, que é a floresta amazônica, que além de ter muita umidade na vegetação, também tem muita umidade por causa da grande quantidade de rios que tem aqui. Não esqueçam que nós estamos falando daqui, por exemplo, essezinho aqui, nada mais é do que o maior rio do planeta, em volume de água, né? Todos aqui, ó. Aqui eu tenho o rio Solimões, que é esse aqui, e aqui em cima eu tenho o Rio Negro. Rio Negro e Solimões, nome até de dupla sertaneja, que quando os dois se encontram lá em Manaus, nós temos aqui o famoso Rio Amazonas. Tá? Então, não só ele, mas nós temos aqui centenas, milhares de rios, que também ajudam a contribuir, né, ajudam a formar essa massa de ar com muita umidade. É uma região quente, não esqueçam, né, porque se eu colocar aqui o marcador e pedir para ele colocar as linhas, vamos lá, vamos botar aqui, cadê? Aqui embaixo, linhas de grade. Vai aparecer? Eu apaguei sem querer. Não é isso aqui. Eu quero ativar a linha de grade. Ativei. É isso aqui. Então reparem que ele está na linha do Equador. A floresta amazônica está aqui, ó. Então automaticamente nós temos aqui uma região muito quente, a região tropical. Essa massa de ar formada sobre o Equador, ela pode trazer, essa massa de ar pode se deslocar, e ela não só pode, como ela se desloca, né, porque essa massa de ar entra em contato aqui com essa barreira que é a Cordilheira dos Andes, e essa massa de ar, ela, ao entrar em contato com a barreira, ela desce e vem até a nossa região, faz essa volta aqui, ó, chegando até aqui onde nós moramos. Nós moramos aqui, ó, bem aqui perto da Baía de Guanabara. Nós moramos exatamente aqui. Então o que eu quero mostrar para vocês, né? Que essa massa de ar que é quente é formada no continente. Deixa eu tirar esse espaço aqui para mostrar tanta coisa aqui. É formada no continente. Ela não é seca, ela é úmida. Agora, existe massa de ar formada aqui, ó, sobre a Bolívia, Paraguai, nessa região, que essa aqui não tem essa vegetação da Amazônia rica, que eu tenho falado. Essa aqui, então, é uma massa tropical, porque ela é feita aqui na região tropical, mas é seca. É a massa tropical continental. Já essa aqui é massa equatorial continental. Essa é úmida. Essa massa tropical continental é seca. Daqui a pouco eu mostro o mapa dessas aí. Eu tenho uma massa que se forma aqui, também na região equatorial. Aqui é equatorial continental e aqui equatorial atlântica. Então vai ter umidade? Claro que vai. Toda massa formada sobre o oceano, ela é úmida. Então aqui eu tenho a massa equatorial continental. Aqui, na mesma direção da tropical continental, eu vou ter também uma que se forma aqui, que é a tropical atlântica.
Se é formada sobre o oceano, é claro que vai ter umidade. Então nós, que mais uma vez, vamos lá, se nós estamos aqui, estamos muito perto do litoral. É muito próximo isso aqui, né? Você vê que, ó, essa região aqui, ó, é a região da Baixada. Por que a gente fala que é região de Baixada? Porque se vocês olharem, aqui é a região serrana, né? Você vê aqui pelo desenho, você vê pelo relevo. Isso aqui é a serra, a parte mais alta. Teresópolis lá em cima, ó. Olha aí, ó. Teresópolis lá em cima do morro, ó. Guapi está aqui embaixo. Então todos esses municípios aqui, todos esses que estão aqui, são municípios da Baixada. Então muita gente fala assim, por que o nome é Baixada Fluminense? Porque são as terras baixas. Não existe só a Baixada Fluminense, não existe só essa. Existem outras baixadas aqui, ó. Baixadas litorâneas, tá vendo? Toda essa região aqui é mais baixa. Essa é uma região mais alta. Por isso a nossa região tem algumas características que outras regiões não têm. Os ventos que sopram aqui do oceano, eles entram em contato aqui com a serra, né, com essa parte aqui da serra, que aqui nesse trecho é chamado de Serra dos Órgãos, mas a Serra dos Órgãos, ela compõe um conjunto de serras, pode reparar, ó, se eu for olhar, né, o Brasil, eu vou ter diversas serras aqui na região litorânea, é o que nós chamamos de Serra do Mar, que no nosso trecho a gente chama esse pedaço aqui de Serra dos Órgãos. Então a gente percebe que nós recebemos influência, portanto, da massa equatorial, da massa tropical atlântica, que é aqui, ó. A massa tropical atlântica fornece a maior parte das chuvas que nós recebemos aqui em Guapimirim, porque essa massa de ar que vem do oceano, ela carrega muita umidade com ela. Quando bater nessas montanhas aqui, a massa de ar vem carregada de umidade. Quando chegar aqui, ela vai entrar em contato com a serra, essa massa de ar vai subir, né, porque o próprio relevo das montanhas vai fazer com essa massa de ar, ela chegando, ela suba, e ao entrar em contato, essa massa de ar quente, carregada de umidade que veio do oceano, ao entrar em contato com o ar mais frio da atmosfera, que está mais acima, que esse ar foi direcionado para cima, você vai ter o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar úmida. Você vai ter, com a massa de ar frio, você vai ter chuvas. Por isso, o lado de cada serra dos órgãos chove mais do que o lado de lá. Então, quando eu passo para cidades tipo Rio das Flores, Valença, Vassouras, a quantidade de chuvas lá, ela é menor que a quantidade de chuvas que cai aqui na região litorânea. E isso vai ser, quanto mais você for adentrando o país, você vai ver isso. Por exemplo, quem mora lá em Mato Grosso, né, a gente vê, até pela questão da vegetação, nós temos lá o cerrado. O cerrado é uma vegetação, né, que você tem uma época chuvosa, que é no verão, mas você tem a época muito seca. Já a região litorânea, que é a região da Mata Atlântica, recebe uma maior quantidade de chuvas. E aí quando você olha a floresta amazônica, ela recebe uma quantidade de chuva muito maior ainda, tá? Então nós temos aqui uma massa tropical continental seca, uma massa tropical atlântica úmida, uma massa equatorial, porque está na linha do Equador, atlântica úmida, e uma massa equatorial continental. Nesse caso aqui, essa continental, ela é úmida devido à grande quantidade de espécies vegetais cheia de umidade. Toda planta tem água no seu interior, já aprenderam isso desde pequenininho, e também da grande presença de diversos centenas, milhares de pequenos cursos d'água, né? Eu falei do Rio Amazonas, mas ele é só o maior deles. O que tem aqui são milhares de pequenos rios, né? Parecem veias, podem reparar, ó, tudo isso aqui são rios que vão se juntando, né? O que nós chamamos de contribuintes, né? Afluentes, aqueles que contribuem com a água para o principal deles. Então todos esses rios aqui acabam se direcionando. Nós temos aqui, ó, alguns afluentes da margem direita. Professor, como é que sabe que é margem direita e que é margem esquerda de um rio? É simples.
É só você ver para onde que o rio corre. No caso do rio Amazonas, ele corre em direção ao oceano. Então todos os rios que estão aqui é a margem direita e todos os rios que estão aqui são rios da margem esquerda. Ele corre para lá. Se ele corresse para cá, para o lado de cá, aí direita seria aqui, esquerda aqui. Mas no caso ele corre para o oceano. Então aqui eu tenho rios da direita, então posso falar, ó, por exemplo, tá aqui, ó, Rio Manicoré, esse aqui, ele é um rio da margem direita. Já tenho aqui outro, por exemplo, que rio é esse aqui? Esse aqui é o Rio Negro. O Rio Negro é rio da margem esquerda. E aí ele se encontra aqui e ele segue o fluxo dele, tá? E de onde vem a massa de ar frio, professor? Vem daqui de baixo, ó. Aqui onde é formada a nossa frente fria, né? Lá na Antártida, nós temos aqui gelo. Então, quais são as características desse ar formado aqui? Um ar frio e seco, que é aquele ar formado sobre o gelo. Ele é frio e seco. Esse ar, então, vai se deslocar, vai em direção ao continente. Indo em direção ao continente, o que a gente tem? Ele vai chegar aqui, ó. E ao chegar no nosso país, vai acontecer uma coisa bastante curiosa. Devido às serras que tem aqui, ó, as áreas de planalto, essa massa de ar, ela se divide em 3 direções. Né? Ela vem, uma parte, ela vem para cá, beirando o litoral, é a que chega para a gente aqui, tá? Uma parte, ela entra pelo meio aqui, ó. A gente pode ver o seguinte, ó, aqui eu tenho áreas altas aqui, Minas Gerais. Eu tenho áreas altas aqui, ó, em Mato Grosso do Sul. Então, automaticamente, uma seta, um caminho, ela faz para cá. Vou tentar fazer aqui. Vou pegar uma coisinha para desenhar aqui. Será que eu consigo desenhar com isso? Só para exemplificar como seria essa distribuição dessa massa de ar frio. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou botar uma aqui, ó. Eu boto concluído aqui, deixa eu ver se consigo botar outro. Acho que eu não consigo botar outro não, mas vamos tentar. Digamos que essa aqui, tá, fosse um caminho dessa massa de ar. Então, uma foi para lá, não vou conseguir não, tem que fazer outra. Uma seria esse caminho. Então, aqui seria a ramificação dessa massa de ar fria. Uma parte vem para o oceano, outra entra pelo meio do país. Essa aqui que entra pelo meio do país é o que vai provocar, por exemplo, o fenômeno da geada, né, destruindo plantações, porque congela até a água que tem no interior dos alimentos, de semente. E aí, quando congela a água que está no interior de semente, como por exemplo semente, o café, né, café ou até em frutas, o que pode acontecer? Essa água congelada, ela aumenta de tamanho, igual o gelo. Se você colocar uma garrafa de vidro, encher de água até a boca, deixar no congelador, esquecer lá, o que vai acontecer? Essa água vai congelar, ela aumenta de tamanho, por quê? Porque a molécula de água, ela dilata e vai quebrar a garrafa, não é verdade? É verdade. Então a mesma coisa acontece com frutos, com sementes, né? Imagina bem um milharal. Dentro de cada caroço de milho daquele, né, você tem a espiga com os carocinhos de milho. Você tem água. Se você tiver um frio muito extremo, o que acontece com essa espiga? Ela vai estourar toda, então perde o valor comercial porque ela abriu. Então acontece por causa dessa ramificação aqui da frente fria. E a outra é essa aqui, ó. Ela pega esse caminho aqui, ela vai beirando, né? Ela vai beirando aqui, ó. Repare, ela entra e vai seguindo aqui a Cordilheira dos Andes. Essa parte da frente fria, ela pode chegar até aqui na Amazônia, baixando muito a temperatura, chegando até fazer 14, 15 graus. Isso aqui é um problema seríssimo, essa temperatura baixa na Amazônia, para aquelas comunidades indígenas que vivem lá. O índio não está acostumado com 14 graus, como nós estamos acostumados aqui, né, a passar inverno, que é forte. Isso aí não é... Para a gente, eu já teve madrugada andando na rua aí que fazendo 12 graus a gente sente tranquilo. Da mesma forma que a gente sente tranquilo aí a temperatura no verão de 37 graus.
tá, que o nosso organismo se acostumou a isso, né? Mas quando a temperatura baixa muito assim na Amazônia, você tem grande quantidade de indígenas com pneumonia, né, que podem sofrer com isso. Tudo por causa dessa massa de ar frio que vem lá do sul e chega até o nosso país. Agora, é claro, como eu falei, quanto mais ela vai avançando, ela vai perdendo força, ela vai ficando menos fria, mas ela não consegue baixar as temperaturas de certas regiões mais ao norte, sim. Não tanto como os 3 primeiros estados do sul do Brasil, né, como nós temos aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, que são aquelas regiões que estão abaixo do trópico. Só para a gente colocar de novo aqui, a gente vê que o trópico de Capricórnio ele passa aqui, ó. Então o trópico de Capricórnio passando aqui, nós vamos perceber que os estados do sul estão localizados aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e aqui o Rio Grande do Sul, tá? Então por isso que a gente fala, né, a região tropical é essa aqui, ó. Ela está situada entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. É essa região mais quente. Por isso que eu falei, aqui eu tenho uma zona, uma massa de ar tropical atlântica, e aqui eu tenho uma tropical continental. Tropical continental seca, tropical atlântica úmida. E eu tenho aqui na altura da linha do Equador uma massa que se forma nessa região, que é a massa equatorial atlântica úmida. E eu tenho a massa aqui que se forma no continente, que é essa que eu chamo muita atenção para não cair em pegadinha de concurso, a massa equatorial continental formada sobre a Amazônia. Ela é úmida porque ela tem a evaporação de muita umidade que tem nessa região por parte da água que está na vegetação, é o que nós chamamos de evapotranspiração, né? A evaporação por causa da transpiração das plantas e também pela evaporação. Aí, nesse caso, não é pela transpiração, e sim evaporação da água dos rios. Continuamos, vamos voltar lá para a nossa parte aqui. Isso. Temos aqui, então, observe a massa de ar equatorial continental formada sobre a Amazônia, como eu falei, apresenta característica úmida devido à presença da floresta. Pode também ser fria e úmida, quando formada em médias latitudes, ou seja, em zonas temperadas, geralmente sobre os oceanos. Então vamos voltar no mapinha aqui, só para a gente perceber uma coisa aqui, ó. Que regiões são essas? Aqui, ó. Aqui então eu posso ter massa de ar formada nessa região, que fora da região tropical, é a região temperada. Então eu vou ter uma massa de ar que ela é fria, mas é úmida por causa do oceano. Da mesma forma que se olhar aqui nos Estados Unidos, ó, Estados Unidos, Canadá, eu tenho massa de ar que se forma sobre o oceano. Mas aqui não é região equatorial, não, aqui é região da zona temperada, não é nem tão quente como a zona tropical. E aí eu vou precisar mais uma vez colocar as linhas para a gente poder determinar quem é quem aqui nessa história. Então, ó, repare uma coisa, eu falei para vocês, a região tropical é aquela intertropical, é aquela que está entre os trópicos. Então está aqui, toda essa região. Mas repare, aqui eu tenho o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Toda esta região, então, é a chamada zona temperada. Não é tão quente como a tropical, mas também não é tão fria quanto a polar. A região de clima polar vai do círculo polar ártico até o polo norte. E se eu olhar lá no sul, eu vou encontrar outra assim também, ó. A zona polar do sul, ela vai do círculo polar antártico até o polo sul. Então tem aqui a zona polar. Portanto, aqui entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar, ou entre o trópico de Câncer e o círculo polar, eu tenho uma zona temperada. E o próprio nome diz, ela é temperada. Não é tão quente quanto a zona tropical, mas também não é tão fria quanto as zonas polares. Então eu tenho aqui uma zona temperada e eu tenho aqui também uma outra zona temperada.
Então qualquer massa de ar formada aqui, ela vai ser fria e úmida. Aqui, aqui, aqui também, porque ela está em médias latitudes. As altas latitudes é a zona polar, as médias latitudes é a zona temperada, as baixas latitudes é a zona tropical. Você vê pela numeração das linhas, linha do Equador, certo? É a linha 0, depois aqui, ó, 0, 10, 23. 0, 10, 23, porque as zonas, os trópicos, eles estão na linha de 23 graus, tá? Então aqui nós temos essas duas áreas temperadas, sul, temperada, norte. Então voltamos. E temos as frias e secas. Então as frias e secas são formadas em altas latitudes, na zona temperada e zona polar também. Então, se eu pego, vamos pegar o planetinha e falo aqui, ó, nas altas latitudes, reparem, deixa eu tirar isso aqui agora, não vou tirar não, vou aproveitar a linha. Repara que aqui é sobre o continente, certo? Aqui é sobre o continente. Aqui é sobre o oceano. Independente disso, elas são frias e secas. Tá? Então, ó, as formadas no oceano vai ter umidade, mas as formadas no continente, como é o caso aqui, por exemplo, uma massa de ar formada aqui, ela é fria e seca. Aqui não, aqui já vai ter fria e úmida. Repare que tem muito a ver com a questão da água, mas só volto a chamar a atenção, eu tenho preocupação com a Amazônia. Agora, olha aqui, aproveitar essa imagem aqui, deixa eu ajeitar aqui, pá. Deixa eu tirar as linhas aqui. Se vocês repararem, nós temos aqui o deserto do Saara. A massa de ar formada sobre o deserto, ela é seca. E no caso aqui, ela é quente e seca. Mas muito cuidado com a palavra deserto. Porque tem muita gente que, quando fala deserto, pensa logo em camelo, em areia. Não é. Deserto é ausência de vegetação, tá? Então aqui eu tenho um deserto. Nesse caso aqui, um deserto quente. Porque eu tenho aqui, ó, olha aqui a Mongólia, também é um deserto. Mas nesse caso aqui, não é um deserto quente quanto esse aqui. Aqui é um deserto frio. É o deserto de Gobi, essa região aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o deserto de Gobi aqui, ó. Gigantesco. Mas no caso, nesse caso, esse é um deserto frio. Tá? Então voltamos aqui para o Saara. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que uma massa de ar pode influenciar outra região, e eu dei como exemplo, né, a chuva que vem aqui para o sudeste, chuva que parte, grande parte dela, parte da Amazônia. Então reparem aqui no caso como que a massa de ar quente do Saara pode influenciar uma outra região. Aqui, ó, aqui é a Europa. A massa de ar quente aqui, ela sopra em direção ao sul da Europa. E o que acontece aqui no verão da Europa? No verão, que a gente sempre fala em dias chuvosos, no caso do sul da Europa tem uma coisa curiosa. Você tem que no verão você tem menos chuvas. E por que você tem menos chuvas? É simples, porque a massa de ar do deserto Saara, ele ganha força justamente no verão. E aí sopra do deserto do Saara em direção ao sul da Europa aquele bafo quente e seco. Ou seja, se é quente e seco, você vai ter dias sem chuva. Por isso que muitos europeus, quando chega o verão, eles saem daqui da parte norte da Europa
e vão para cá para aproveitar esses dias mais ensolarados, dias quentes sem chuva. Então é ótimo para você passar férias. No caso dessa região, que a gente chama da região do Mediterrâneo, porque aqui está o mar Mediterrâneo, nesta região, quando é que vai chover? No inverno. E por que no inverno chove mais que no verão? Porque no inverno, essa massa de ar do deserto do Saara, ela perde força no inverno. Se ela perde força, aqui vai ter uma influência de umidade provocada pela evaporação, pela pouca mais acontecendo na evaporação do mar Mediterrâneo. Então você tem algumas chuvas caindo aqui no norte da Europa. Quando é verão, essa massa de ar ganha muito mais força. Ela vai prevalecer sobre o sul da Europa. Professor, mas por que essa massa de ar então não chega em outros países como Alemanha, Polônia, no verão? Eles têm que vir para cá. Porque é simples, pessoal. Reparem aqui que vocês têm aqui, ó, cordilheiras montanhosas. Então, quando essa aqui também, ó, tudo isso aqui são montanhas, ó, aqui também, ó, aqui são chamados Pirineus, que separam a Espanha da França, ó, Espanha e França. Então, quando essa massa de ar quente da África vem, ela só atinge basicamente o sul da Europa. Esse calor não passa desse paredão, né? Essas serras, essas cordilheiras montanhosas funcionam como um paredão. Isso não deixa passar esse calor da África para o norte e também não deixa passar o frio extremo que vem lá do norte para o sul da Europa. Então podemos afirmar que o sul da Europa tem uma temperatura mais quente no inverno do que o restante da Europa. Sim, porque quando é inverno, né, esse frio que tende a avançar, quando chega aqui na região montanhosa, ele não passa. Então, quando tem o frio, né, o frio europeu no inverno deles, ou seja, no final do ano, que para a gente é o nosso verão, muitos europeus acabam vindo para cá para fugir do frio rigoroso que vai estar no norte. Tá? Então, quando a gente comemora o Natal, não podemos esquecer que no Natal para a gente é verão. Mas para a Europa é o quê? Para a Europa é frio. E como nós, né, aprendemos muito da cultura europeia, porque nós fomos colonizados pelos europeus, pelos povos portugueses, a gente até hoje ainda fica cultuando a figura do Papai Noel, né? Aquele senhor de roupas vermelhas, quentes, tem até capuz, né? Luva e tudo. Tem que ter, né? A terra do Papai Noel, segundo, né, a cultura, é aqui, ó. Nessa região bem ao norte aqui da Noruega, da Suécia, da Finlândia, uma região conhecida como Lapônia, né? Fica bem por aqui assim, ó. É uma região fria, só vocês olharem. O Papai Noel tem que usar aquela roupa toda. Quando a gente fala do Natal, não tem como lembrar, não tem como esquecer da árvore de Natal, o pinheirinho. Mas é claro, né? Os pinheiros são as árvores que tem aqui, ó. Só tem pinheiro. Então, se tivesse aqui goiabeira, eles iam pegar galho de goiabeira, sei lá, iam fazer um ornamento, mas não tem, só tem os pinheiros. E a gente pode ver por essa imagem aqui, ó. Vou botar aqui, ó, floresta de taiga. Tá aqui, ó. Vou pegar essa imagem, ó. Logo de cara. O que a gente vê aqui, ó? Só vê pinheiro, ó. A taiga é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ampliar essa imagem aqui. Abrir imagem nova guia. Vou fechar essa. Olha aqui, ó. Então pinheiro lá é lixo. Então vocês pegam essa parte de cima do pinheiro, de pinheiro que está começando a nascer, corta, bota dentro de casa e ornamenta. E aí aqui não tem que a gente gasta dinheiro indo em loja para comprar árvore de Natal igual pinheiro. Rapaz, por favor, né? Pega um galho da goiabeira lá e bota uma bananeira em casa, fica legal também. Fechando aqui, voltando.
demora um pouquinho a sair até de uma página, né, pessoal? Mas isso é assim mesmo. Por que não está sumindo aqui o breguete? Apareceu. Vamos lá. Então, Márcia Jarque que atua no Brasil, já falei a beça, vou ser mais rápido nessas coisas que eu já falei, tá? No verão, repare que aquela massa que eu disse da Amazônia é essa aqui, ó. A massa equatorial continental, no verão, ela tem muita força. Olha como que ela avança para diversas regiões, contribuindo para uma maior quantidade de chuva. Nós que moramos aqui na região sudeste, moramos aqui, ó, no Rio de Janeiro, olha aqui que influencia a gente, a massa tropical atlântica, essa que é formada sobre o oceano. Então nós recebemos chuvas da massa tropical atlântica e recebemos chuva também na massa equatorial continental. Reparem essa aqui que eu falei que se forma sobre aquela região do Paraguai, da Bolívia. Ela é tropical continental, ela é seca. Esta é continental seca. Esta também é continental, você vê pelas letras, ó, M de massa, E da classificação dela, da origem dela, ela é equatorial, e da quantidade de umidade, ela é C, porque ela é continental. Mas no caso da Amazônia, lembrando sempre, ela é úmida por causa da floresta. Quando chega no nosso inverno, olha o que acontece no nosso inverno. Aquela massa da Amazônia, ela perde força. Olha o tamanhozinho das setas. Ou seja, ela influencia somente a região dela. E quem ganha força, uma que nem apareceu aqui, ó. Repare que no verão nós não temos a massa polar, aquela fria. Mas no inverno, opa, olha ela aqui, ó. Olha como que ela tem força para atuar até, ó, olha esse braço aqui que vai até a Amazônia, provocando o chamado fenômeno da friagem, baixando as temperaturas. E aqui, aquela que eu falei, formada sobre o oceano, a equatorial atlântica, né, que tem muita força aqui nessa região, na região nordeste, né, e no verão aqui ela tem um peso maior, e a nossa está aqui, ó. A nossa influencia o ano todo. A massa tropical atlântica influencia para a gente o ano todinho. E no inverno, né, ela tem força para chegar até o nordeste com mais intensidade, até o meio do país. Por que ela tem um braço maior aqui do que aqui? É simples, porque aqui no verão a massa equatorial continental da Amazônia ela tem uma força maior, então ela acaba dificultando as outras de chegarem lá. Quando ela perder força, repare que até a nossa, né, formada sobre o oceano, ela consegue ir para dentro, mais para o interior do país. Tá? Vamos lá. Zona de convergência do Atlântico Sul. É caracterizada como uma banda persistente de precipitação, ou seja, de chuvas e nebulosidade orientada no sentido noroeste-sudeste, que se estende desde o sul da Amazônia até o Atlântico Sul Central. Nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Lembra que eu falei que a massa equatorial continental da Amazônia tem força para chegar aqui? É esse corredor aqui, é isso aqui, ó. Reparem, né? Grande, isso aqui é no verão. Repare a força que nós temos aqui, ó. Isso aqui é mais no nosso inverno, não tem tanta força aqui, ó. Repare que a massa da Amazônia, ela está restrita àquela região aqui, ó. Mas quando chega no nosso verão, olha aqui, ó. Olha, você vê pela quantidade de nuvens que tem aqui. Se tem nuvem, é porque tem evaporação. É simples. Você consegue enxergar a água que está na atmosfera? Não. Mas quando está muita nuvem no alto, você pode falar, olha, está carregando, né? A atmosfera está ficando carregada. Aí você vai vendo nuvem, mais nuvem. Daqui a pouco as nuvens estão escuras. Você fala o quê? Ih, vai cair o temporal. Gente, nuvens escuras nada mais são do que nuvens carregadas de muita umidade. É a atmosfera dizendo para vocês, ó, vai para casa, tira a roupa do varal, porque eu não consigo mais segurar tanta umidade no ar. Ela vai cair, ela vai vir na forma de chuva. Vamos lá, outros fatores que nós temos aí que interferem na temperatura das regiões, a chamada continentalidade e maritimidade. Quanto maior for a distância do continente em relação ao mar, maior deverá ser a amplitude térmica anual
e menor deverá ser a pluviosidade. Primeiro, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. Isso quer dizer que quanto mais afastado do mar, os dias no inverno é mais frio, mas também os dias no verão é mais quente. Então, exemplo, professor, imagine bem o Rio de Janeiro. Nós temos ali um bairro como Copacabana, Ipanema, junto ao mar. Mas também tem bairros muito quentes, como é o caso de Santa Cruz, como é o caso de Bangu, Campo Grande. São dias no verão muito mais quentes em Bangu do que em Copacabana. Claro, Copacabana está sofrendo influência da maritimidade, aquela brisa gostosa que vem do mar, enquanto que Bangu está muito longe da água. Então você vai estar em Bangu, vai estar parecendo que está no inferno. Mas quando chega no inverno, ocorre também esses extremos. Bangu vai ser muito mais frio do que Copacabana. E por quê? Porque a água do mar, a maritimidade, faz com que a cidade, a região do bairro de Copacabana, Ipanema, Leblon, ou seja, a região litorânea, ela não chega a ser tão frio do que as áreas do interior do continente. Então, qual é o principal elemento que justifica tudo isso? A presença da água. Se você pegar uma panela d'água, colocar no fogo, e pegar uma panela vazia e colocar no fogo, qual é que aquece mais rápido? A que está sem água. Então tá bom. As duas estão quentes. Você apaga o fogo das duas. Qual é que se esfria mais rápido? A que está sem água. Porque daqui a 10, 15 minutos você pode colocar a mão na panela vazia, ela já vai estar gelada. Mas se você botar a mão na panela que está com água, ela vai estar morna. Então o que está mantendo a quentura? A água. E o que demora a esquentar quando liga as duas? A água. A panela vazia, ela aquece mais rápido. Então repare que esse é o principal fator da continentalidade e maritimidade. Tanto que está escrito em vermelho. A maior ou a menor proximidade de grandes massas de água, no caso o oceano, exerce forte influência na umidade relativa do ar e da temperatura. É claro. Quanto mais perto do ar, vai ser a maior quantidade de umidade. Quanto mais afastado da água, menor a quantidade de umidade. Então, olhem aqui o que a gente está dizendo. Mais próximo ao mar, região costeira. Então, tem influência desses ventos úmidos, que sopram do mar. E afastados do mar, eu não tenho essa influência. Então, as áreas mais afastadas. Exemplo, estamos no sertão aqui, depressão sertaneja. No sertão, quando é inverno, as noites são muito frias. Bem mais frias do que aqui em Guapi. E por quê? Porque estão muito afastados do oceano. Mas quando é o verão, é muito mais quente. E por quê? Porque também está afastado do oceano. Então a água é o agente regulador da temperatura. Tá? Então está aqui, a própria imagem mostra isso para a gente. Aqui nós temos regiões montanhosas que impedem que essa umidade chegue até o interior do continente. E aí o exemplo bem clássico está aqui nessa imagem. Você tem região, a vegetação lá do interior da Caatinga do sertão é pobre, não tem umidade suficiente, enquanto a região litorânea você tem florestas. Então o que nós temos aqui? Esse desenho, que seriam as montanhas, a gente pode perceber que o lado de cada montanha é a região chamada como Barlavento. Tá aqui, Barlavento. A região de Barlavento é aquela região que recebe uma maior quantidade de chuvas. E são aquelas chuvas orográficas, que eu já expliquei isso. Então, o lado das montanhas que tem maior quantidade de chuva, você vai ter mais vegetação. E o outro lado das montanhas é a região que a gente chama de sotavento. Então, Barlavento é que tem maior umidade. A região de sotavento é a região que tem baixa umidade. Então podemos afirmar que a região do sertão nordestino é a região de sotavento, enquanto que a região mais próxima do litoral do Nordeste é a região que recebe maior quantidade de umidade, e a gente vê isso bem característico no tipo de vegetação que se apresenta ali. Umidade absoluta do ar e umidade relativa, eu já falei no primeiro, se eu não me engano,
na primeira aula sobre climatologia, mas custa nada repetir. Quando o ar contém a quantidade máxima de vapor de água, né, nós chamamos que a umidade absoluta do ar, ou praticamente já vai iniciar a chuva, né? E a umidade relativa, quando contém apenas uma parte do vapor de água que poderia absorver uma determinada temperatura, ou seja, né, ainda não chegou ao número absoluto, então apenas a umidade relativa, 20%, 40%, 60%, 80%, ou seja, vai chover, então estou dando a umidade relativa. Quando chegar a absoluta, inicia-se praticamente, vai começar a chover, tá? Então, baixa a umidade do ar, menor quantidade de vapor de água. É simples, né? São dias mais secos. Correntes marítimas. As correntes marítimas, elas também acabam influenciando bastante o clima das regiões por onde elas passam. Ocorrem devido ao movimento de rotação da Terra, de acordo com as diferenças de salinidade e temperatura dos oceanos. Provocam queda da temperatura do ar próximo aos litorais. Então vamos lá. Depende muito do tipo de corrente, tá? Correntes marítimas quentes, elas acabam por estarem quentes, evapora mais e aí você vai ter mais chuvas. E regiões que passam correntes marítimas frias, menor evaporação, então menor quantidade de chuvas. Pode influenciar em quê? Formação de desertos. Então repare, aqui nós temos o mapa das principais correntes marítimas do mundo. Eu quero chamar a atenção para algumas delas. Temos aqui então o nosso continente e eu tenho aqui, ó, algumas áreas de deserto, tá? Ó, esse aqui é o deserto do Atacama no Chile, deserto da Patagônia na Argentina. Reparem que aqui eu tenho uma corrente chamada corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt ela é fria, vai ver que ela está com cor azul. Eu tenho uma outra corrente aqui que não está aparecendo o nome, mas essa aqui é a chamada corrente das Malvinas. Essas duas correntes são frias, então por onde elas passam, né, não tem tanta evaporação. Aqui está a explicação para os desertos do Atacama, no Chile e da Patagônia. Repara aqui o deserto do Saara. São diversos fatores que explicam o deserto do Saara. Um deles é essa corrente aqui, ó, a chamada corrente das Canárias. Não está escrito, mas o nome é corrente das Canárias, porque aqui tem um grupo de ilhas chamado Ilhas Canárias. Aí batizaram o nome dessa corrente fria. Então reparem que as correntes frias, elas partem de regiões frias. E quais são as duas grandes regiões frias do planeta? O Polo Sul e o Polo Norte. Então repare, ó, águas frias partindo para cá, essa corrente das Malvinas, a corrente de Humboldt, aqui ó, outra corrente que afeta a África, essa aqui é a corrente de Benguela, que quando passa aqui pelo litoral da Namíbia, também não vai provocar chuvas porque você tem pouca evaporação. Então, se você tem pouca evaporação, você tem um ar seco que chega no continente. Esse ar seco forma o deserto. E diversos exemplos nós temos aqui, ó, deserto lá na Austrália. Olha que corrente fria passando por aqui. Olha aqui nos Estados Unidos, deserto da Califórnia. Olha a corrente da Califórnia descendo aqui, beirando aqui, ó, o litoral. Então a corrente de água fria, ela explica a formação de desertos. Já a corrente de águas quentes, elas amenizam até a temperatura. Uma das mais importantes é essa que a gente vê aqui, ó. Essa corrente de águas quentes que se originam nas áreas quentes, ou seja, na região tropical basicamente. Essa aqui, a corrente que nasce aqui, né, na parte norte do Brasil, né, a corrente brasileira, ela chega aqui no Golfo do México, ela ganha força, passa a se chamar corrente do Golfo. Golfo é o nome que se dá a essa entrada gigantesca no continente, isso aqui é um golfo. Então a corrente do Golfo do México, ela vai até a Europa, fazendo com que as temperaturas aqui não sejam tão frias assim. Elas são frias, mas elas poderiam ser pior. Esses países que estão aqui, que são banhados por essas águas, não são tão frios como aquela parte mais do interior do continente. Então eu tenho aqui, por exemplo, Portugal, a Espanha, a França,
a Irlanda, a Inglaterra, que poderia ser muito pior se não tivesse essa corrente de águas quentes chegando até lá. Então é basicamente assim, ó, as águas quentes partem do norte, da porção central, da porção central do planeta, vão em direção ou para o norte ou para o sul. Olha aqui, ó, como é que você tem águas quentes partindo daqui, né, a corrente aqui das agulhas que vão lá para o sul. E aqui vão para o norte. O que é que vai acontecer com essas águas quentes quando chegar no norte? Elas se resfriam. Elas se resfriam e aí desce. E aí se aquece, sobe. Se resfria, desce. Fica fazendo um 8, né? Só que aquele negócio, as águas quentes são mais leves. Então as águas quentes vão mais superficiais no mar. E aí quando elas se resfriam, a água fria é mais pesada. Então quando ela se resfria, ela desce e vem pelo fundo do oceano. Então essa água fria, ela vem mexendo com o fundo do oceano. Ao mexer com o fundo do oceano, ela faz com que os nutrientes que estavam mais no fundo, eles subam. Isso vai ser excelente para os peixes. Então eu posso dizer que aqui na região litorânea do Chile, do Peru, ou aqui na região aqui da África, por exemplo, nós vamos ter uma intensa atividade pesqueira. Por quê? Porque essas correntes frias, elas fazem com que haja movimentação do fundo do mar, fazendo muitos nutrientes dali subirem para as partes mais superiores do oceano. E aí você vai ter área de pescado. É extremamente importante a corrente fria para a atividade pesqueira, tanto aqui do litoral da costa oeste da América, como também aqui do Brasil também, porque essa corrente aqui, ó, a corrente das Malvinas, ela consegue chegar até aqui no litoral do Rio de Janeiro. É o que explica, por exemplo, de repente você está dentro do mar, né? Você vai para a praia e aí de repente você recebe uma água muito gelada na tua canela. A água está mais gelada do que a parte de cima, né? Onde está pegando no seu corpo. Pode ser influência dessa corrente aí fria que ela vem pelo fundo do oceano, mexendo e fazendo com que haja essa atividade pesqueira. Toda região que tem essa presença de correntes frias é intensa, são regiões de intensa pescaria, que a gente chama de intensa piscosidade. O que é piscosidade? Ter muitos peixes, tá? Região pesqueira que acontece a atividade da pesca, mas nem toda região tem atividade pesqueira, mas não deixa de ser uma região que tem muito peixe. Por isso que a gente fala que tem uma grande piscosidade, tem uma grande quantidade de peixe em função dessa oferta de alimentos que tem ali. Beleza? Vamos parar por aqui. Correntes marítimas é o que nós temos hoje. Na próxima aula a gente completa, né? Hoje não troquei tanto de slides, mas falei a beça aí em relação aí a essas possibilidades aí que explicam o clima no planeta. Valeu? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui.